A consciência negra, dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi, sempre provocou uma série de debates. E ultimamente cresceram um número de afirmações que tentam deslegitimar o líder palmarino. Mas será que elas encontram base histórica? Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história para contar. Galera, todo vídeo eu peço a mesma coisa para vocês. Se não é inscrito, inscreva-se. Já clica aí no botão de inscrever e não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. Também deixa aquele like espartano aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Antes de falarmos de Zumbi, precisamos entender o que foi o Quilombo dos Palmares. Palmares foi a maior comunidade de escravos fugidos e talvez a mais duradoura também. O núcleo originário que formou Palmares foi composto de 40 cativos fugidos de uma fazenda de açúcar de Pernambuco, que se instalaram na Serra da Barriga, que atualmente fica no estado de Alagoas, por volta de 1597. O local era protegido por serras e quase não era explorado, o que deu uma proteção natural para o quilombo. A presença da palmeira, que dá origem ao nome, fornecia a alimentação, que era o palmito. E o trançado de cordas, ele poderia ser utilizado para armadilhas, para vestimenta e também para construir as habitações. Além de ter uma importância cultural, que eles preparavam uma bebida para ser utilizada em alguns rituais religiosos. Ao contrário do que muitos pensam, Palmares não era um único quilombo, e sim uma confederação de várias comunidades, onde a maior e mais importante tinha o nome de Palmares e durante muito tempo foi comandada por um líder conhecido como Ganga Zumba. A maior parte dos primeiros habitantes, os primeiros escravos que formaram o quilombo, eles eram de origem africana, principalmente dos atuais Congo e Angola. Palmares possuía leis próprias, formas de governo própria também, inclusive com a presença do rei, que era o grande líder, no caso um dos mais importantes, Ganga Zumba, estrutura militar, princípios religiosos e culturais. As próprias autoridades coloniais aqui no Brasil reconheciam Palmares como um grande empecilho para a manutenção da estrutura escravista na região. Em um dos raros documentos que se cita Palmares e que foi enviado por essas autoridades para Portugal, chamaram o quilombo de república, reconhecendo a sua relativa autonomia e a falta de controle que essas autoridades tinham sobre Palmares. No seu ápice, Palmares chegou a ter 20 mil membros. E só para vocês entenderem, para ter um efeito de comparação, a população do Rio de Janeiro na época, ela tinha em torno de 7 mil habitantes, contando inclusive com os escravos. Palmares não estava isolada, manteve relação de comércio com vilas e também com arraiais que existiam ali na redondeza. E também estimulavam fugas em massas de pessoas em situação de escravidão que ficavam nas fazendas ao redor. Eram comuns os ataques a engenhos e, entre 1612 e 1694, Palmares resistiu a uma série de ataques que foram feitos aos quilombos. Esses ataques eram orquestrados tanto por colonos portugueses como também por holandeses, já que teve um período que a região Nordeste foi dominada pela Holanda no famoso Brasil holandês. A partir de 1670, com o crescimento da fama de Palmares, as autoridades coloniais começaram a enxergar a presença do quilombo como uma verdadeira ameaça às estruturas escravistas na região. Passaram a proibir a relação das vilas com o quilombo e a patrocinar expedições de reconhecimento da região e também ataques sistemáticos às comunidades. Um dos efeitos práticos que esses ataques provocaram foi uma divisão interna cada vez maior entre as lideranças palmarinas. A maior prova disso foi uma comitiva enviada em 1678 por Ganga Zumba para negociar com as autoridades coloniais em Recife. Seria selado um acordo de paz, onde o quilombo devolveria os escravos fugitivos para as fazendas, sobrando só aqueles que tinham nascido em Palmares. E a coroa, por sua vez, se comprometeria em reconhecer alguns territórios que eram pertencentes ao quilombo. Algumas pesquisas apontam que Ganga Zumba foi forçado a fazer isso
porque teve a sua família sequestrada e por isso ele acabou sendo forçado a negociar. Mas é uma informação que carece de mais fontes para ser confirmada. Zumbi, que era uma das lideranças militares de Palmares, acabou não aceitando esse acordo e fez oposição à liderança de Gangazumba, abrindo uma guerra interna entre os partidários dos dois líderes, que só finalizou com a morte de Gangazumba envenenado. Aqui a gente tem dois pontos importantes. Primeiro, não se sabe exatamente as circunstâncias da morte de Gangazumba. As fontes elas não são claras. Se Gangazumba acabou morrendo envenenado pelas autoridades coloniais, que perceberam que ele poderia dar para trás no acordo, ou se ele acabou morrendo envenenado pelas próprias lideranças que faziam oposição a ele. Segundo, é nesse momento que um dos personagens mais importantes de Palmares vai acabar ganhando uma relevância maior, que é Zumbi. Ele acaba se tornando o líder supremo do Quilombo. Alguns historiadores afirmam que Zumbi foi uma pessoa. Outros afirmam que Zumbi, na verdade, era um título. E outros ainda afirmam que existiram vários zumbis ao longo da história de Palmares. O fato é, independente do que ele foi, ou eles foram, tinha grande respeito entre os palmarinos. Nos anos seguintes, Zumbi liderou a guerra contra as autoridades coloniais e contra incursões de bandeirantes, resguardando a autonomia dos quilombos e a liberdade dos seus habitantes. Em 1694, porém, Cerca Real do Macaco, que era a principal resistência palmarina, acaba caindo, destruída sob a liderança do bandeirante Domingo Jorge Velho. E, em 20 de novembro de 1695, Zumbi acaba sendo executado. Não se sabe muito o que aconteceu com os quilombolas depois dessa guerra. Não se tem nem certeza se as comunidades quilombolas permaneceram naquela região. O que se sabe é que grandes fazendas de gado e fumo vão acabar se estabelecendo naquele local, o que faz muito historiador acreditar que a posse da terra foi um fator muito mais determinante do que a recaptura dos escravos fugitivos. E por isso, o esforço gigantesco de bandeirantes e de autoridades coloniais para promover a destruição de Palmares. Na década de 1970, a data da morte de Zumbi, que foi descoberta naquele período por historiadores, virou um símbolo de luta e resistência dos negros em situação de escravidão aqui no Brasil, bem como virou símbolo da luta de seus descendentes por direitos. O Dia da Consciência Negra, porém, só foi criado em 2003 e instituído oficialmente em 2011 pela Lei 12.519. E vários municípios brasileiros declaram essa data como feriado. Porém, de um tempo para cá, muito revisionismo histórico tem sido feito, principalmente em relação à figura de Zumbi. Um dos mais fajutos e, infelizmente, que mais gerou repercussão consta no livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, do jornalista Leandro Narlock. No livro, Narlock dá a entender que Zumbi tinha escravos, com claro objetivo de enfraquecer a associação da sua imagem com a luta pela liberdade. Não é possível afirmar que havia escravidão no Quilombo. E o próprio Leandro Narlock afirma que não é possível confirmar essa informação. Confiram vocês o que ele fala. Conta a história verdadeira, resume a história verdadeira pra gente do Zumbi. Do Zumbi? Assim, se sabe muito pouco sobre o Zumbi. Nos anos 60, 70, tentaram fazer uma personalidade para ele. Os historiadores marxistas tentaram montar o Zumbi como um herói. Na verdade, ele é citado em 5 ou 7 documentos e nenhum mostra traços individuais dele. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. Ele leva em consideração a mentalidade da época, fazendo uma associação que não se encontra com clareza em nenhuma fonte histórica, criando um verdadeiro sensacionalismo sobre esse tema. Um ponto importante é que muitos relatos sobre Palmares eram impressões de portugueses,
holandeses, autoridades coloniais, sobre algo que eles não conheciam muito bem. E a análise de qualquer relato deve ser feita à luz dessa concepção. Por isso, o rigor da pesquisa histórica é tão importante. E não podemos dar mérito a qualquer um que, sem esse rigor, acha que pode questionar conhecimentos e debates produzidos por pesquisadores sérios. E eu não estou falando aqui que a verdade ela é inquestionável. Verdades muitas vezes são quebradas, muitas vezes são substituídas por outras. Mas isso deve ser feito com método, com rigor científico, e não da maneira que Leandro Narlock fez. E é por essa importância que o imaginário sobre Palmares perpetua até hoje, transformando-se em um evento símbolo da luta de ex-escravos e da população negra no Brasil. Ora por liberdade, ora por respeito e inclusão. Galera, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse tema. Deixa aqui nos comentários, vamos debater esse assunto. Vou deixar aqui nos comentários também o link de um documentário produzido pelo canal Leitura Obriga História, que aprofunda ainda mais o debate que é feito sobre esse revisionismo histórico sobre Palmares. Galera, o documentário é sensacional e vale muito a pena conferir. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!